Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos, muitas pessoas estão criticando o Islã por não entender, por não conhecer, pelo que a mídia divulga, pelo que muitas pessoas têm uma opinião formada erroneamente, né, de tudo o que ocorre. Primeiramente, o Islã, ele é o caminho dos profetas. Ele é o caminho único que nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Sempre se manteve reto, firme e justo, porque é um caminho dos justos. E a justiça, em muitos casos, ela dói no injusto, ainda mais naqueles que querem aliviar, passar a mão no erro, na injustiça, se acomoda com o mal, gosta de conviver com a injustiça. Então, é preciso entender que o significado islâmico significa renúncia, entrega, viver para Allah, viver para Deus, para o Criador. Quero dizer nesse vídeo sobre a Constituição Islâmica, no que ela se baseia, as leis, e qual é a diferença de um Estado ocidentalizado para um Estado formalizado no Islã, tendo base o Sagrado Alcorão. O que acontece é que as mídias acabam passando vem de estados formalizados, estados islâmicos, que aplicam a Sharia. Esses estados, eles aplicam as leis justas que foram reveladas e que são continuadas através do último mensageiro, o último profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Então ele veio para confirmar tudo, ele veio para finalizar a grande obra de Allah, que tem incluído todos os profetas, desde Adão até Yahshua, Cristo. Nisso está incluído Moisés, que também a ele foi revelado as leis, que iniciou a obra benigna, justa de Allah aqui na terra, para tentar aniquilar com essa malignidade que destrói o mundo, em que muitos dizem que o mundo jaz no maligno e se acomoda com ele, se acostumaram com o mal e defendem o mal porque gostam da injustiça, gostam da corrupção porque estão corrompidos. Então, quando um país ele é constituído com base nas leis do Sagrado Alcorão, o livro sagrado que foi revelado ao mensageiro de Allah, então temos a plena justiça sendo colocada em prática, onde o injusto ele paga pelos atos, e nisto a lei obriga a que todos sejam justos e para que todos andem em perfeita harmonia, não só com a natureza, mas uns com os outros, e principalmente em perfeita harmonia com Allah. Então muitos falam, não, que isso, o cara roubou, vai perder a mão. Na verdade, esse é o preço por cada ato, esse é o preço da justiça, porque sabendo disso, você já corta o mal, já corta literalmente o mal pela raiz. É uma questão radical, sim, é preciso ser radical em determinados momentos, é preciso ser justo, e a justiça ela não passa um fio de cabelo, ela pesa dos dois lados. Infelizmente hoje, vamos deixar um pouco o sistema do Criador e vamos para o sistema do homem, que ele acha por certo fazer. Hoje alguém rouba ou furta, ele paga até fiança, paga uma fiança e sai da cadeia para continuar os delitos. Ou se não, vem o advogado, né, faz uma liberação e está novamente na rua a praticar. O que eu estou dizendo não é
para prejudicar as pessoas, que também existem os lados que são contra o bandido, mas tem os lados que são a favor dos bandidos, porque o próprio sistema faz os bandidos. O sistema não está para corrigir o erro, o sistema está para manter o erro. É um ciclo vicioso. É a pirâmide de baixo para manter a de cima. É o que eles dizem chamar de equilíbrio, mas não existe equilíbrio nisso. Existe injustiça. Porque o que está em jogo é o funcionamento do sistema e não a justiça em si. O que está em jogo é a alteração de matéria. É essa a importância deste sistema aplicado no Ocidente. Por isso que você vai ver que muitos passam a mão na cabeça do capeta, que é um termo que eu uso para designar aqueles que, ao invés de punir, abraçam. E nisso vai alimentando, vai criando monstros, vai sustentando demônios. Por quê? Porque a partir desse momento vão sendo criados outros lados. Quer dizer, você vai automaticamente você vai convivendo com o mal. É igual no jardim onde ninguém toma conta. A flor, ela nasce, cresce, porém as ervas daninhas começam a enraizar, enrolar no caule, e ela vai nascendo toda torta, murcha, consegue brotar uma florzinha, mas vem lá uma outra e acaba matando. É a mesma coisa, esse sistema da diversificação. Tem coisas que é preciso cortar logo no início. Por quê? Por que existe o ladrão? Porque esse não tem uma condição, não acha justo o sistema, e ele não tem uma condição por ver o outro, o próximo, por ter privilégios que este não teve oportunidades que este não teve. Lógico que isso não é desculpa, porque trabalho existe. Se você buscar, você consegue. Mas é preciso se humilhar, é preciso você depender de outro homem. Não é aquele trabalho justo de suar, trabalhando, lavrando a terra para colher do suor do seu sustento. Não, é um suor que você é obrigado a manter outra pessoa. Então, essa pessoa que ela já tem uma índole que não é muito agradável. Então ela tende a cometer delitos, ela vai roubar. Então, essa é quer dizer, aquele teve a oportunidade de ter mais alguma coisa, ter um privilégio que esse não tem. Então ele vai roubar. Na verdade, o sistema está dando privilégio e oportunidade para ele cometer esse ato. Aquele que teve privilégio, ele obteve para que outro tomasse dele. Então são coisas que vão acontecer porque são para acontecer mesmo. Num sistema injusto, o que mais vai acontecer é injustiça. Eu estou falando agora de ato pequeno, agora vou falar de atos grandes, atos em que os peixes são maiores. Agora vou falar da corrupção em geral. A corrupção que acontece não no ato de pegar e apontar uma arma, mas sim uma caneta. Com uma simples rabiscar de caneta, a corrupção ela atinge o país inteiro. Ela atinge comunidade, ela atinge sociedade, ela atinge muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. E desencadeia aqueles que acham que é um equilíbrio, na verdade estão aplicando justamente um desequilíbrio cósmico. Pode ser um equilíbrio no sistema de relacionamento entre o ser humano, mas é um desequilíbrio cósmico. Porque, infelizmente, a gente está num sistema em que o menor tem que servir ao maior. E a gente, infelizmente, estamos num sistema em que existe uma pirâmide. Essa pirâmide tem uma base. E o que sustenta o topo é a base. Isso é um sistema de Faraó. É o mesmo sistema que Moisés, a ele foi revelado, Salallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. A ele foi revelado, foi dadas as ordens para que alertasse ao faraó para libertar o povo. Só que o faraó teimou e as pragas caíram sobre ele. Nós estamos exatamente nesse mesmo tempo em que faraó é Dajjal, e ele está ouvindo agora nesse exato momento. Cada um daquele que mantém esse sistema hipócrita faz parte desse maligno, desse caolho hipócrita que tudo quer ver, mas não tudo vê, porque ele não é o Criador. Então, meus irmãos, é preciso entender o sistema que a gente vive hoje. A única forma de a gente vencer é nos reunindo,
Nós, aqui pequenininho, que formamos a base desse sistema, temos que lembrar que esse topo só existe por causa de nós, por causa da base. Agora é o tempo de tirar a venda dos olhos e olhar para cima e enxergar o caolho olhando para nós e dando risada. É preciso entender que nós estamos aqui nesse exato momento na base, carregando, assim como fazem naquelas procissões, sabe? Você fica carregando aquele peso, você olha para cima e está carregando aquela estátua que não tem nada a ver, então você está ali achando que está fazendo algo, está fazendo sacrilégio. Então, o único caminho é rebelar, mas não há uma rebeldia de matar os outros, fazer isso acontecer, não. É uma rebeldia interna, é você deixar de alimentar aos poucos o sistema, é deixar de sustentar o sistema gradativamente, enfraquecê-lo. Você consegue enfraquecer ele, não dando pontos para ele. Você pode ver em muitos locais, você vai encontrar símbolos que fazem parte dessa ordem, que é uma desordem. Você vai ver muitas coisas, por exemplo, existem emissoras de televisão que descaradamente, zombando do povo por não ter entendimento, por não ter um pingo de azeite na botija, eles utilizam símbolos que fazem parte dessas ordens. Fazem parte porque eles trabalham justamente com o ocultismo. Eles utilizam símbolos que tem um olho. Se pode ver, várias emissoras têm um olho como símbolo. Umas 3 que fazem tudo parte da mesma linhagem maligna. E nessas emissoras eles passam o que eles querem: controle mental, eles passam manipulação, eles passam mensagens subliminares, eles induzem as pessoas, deixam as pessoas cativas, utilizam distrações para manter as pessoas longe do Criador. Quanto mais a pessoa se distrai, menos tempo ela vai ter de se consagrar, porque ela vai se tornar um escravo voluntário. Esse sistema não é mais aquele sistema de escravidão de Faraó, não, evoluiu. Hoje a escravidão é voluntária. Você defende o sistema porque ele utiliza a sua necessidade. Não tem mais chicote, tem doce, tem prazeres carnais, tem uma série de coisas que prende você e você não percebe. Então é nisso, a nossa luta está nisso. Por isso que o caminho é se vencer. Porque quando você se vence, você vence as suas necessidades, você vence também o sistema. O caminho é dentro de nós, é se enxergar, nos religar ao Criador para nos desligarmos desse mundo. Esse é o único caminho de vencer o Faraó. Bom, no início da conversa eu estava dizendo sobre a lei, a Sharia. Eu quero explicar o que acontece no Oriente Médio. Por que o Estado Islâmico, o ISIS, né, ele se corrompeu? Por quê? Se corrompeu em partes. O que acontece? Lá tem o Estado formalizado islâmico. Toda a Sharia é uma constituição de um Estado, um país muçulmano. E assim como um país tem a sua linha de frente, o seu exército para manter a integridade do povo muçulmano. Existem os soldados muçulmanos que defendem e aplicam a lei justa. Então, digamos que tem um país que tem a Sharia implantada. Temos outro vizinho que tem uma lei ocidental. O que acontece é justamente o seguinte: é proibido, é expressamente proibido você pregar e evangelizar uma outra religião que não seja o Islã dentro de um Estado islâmico, um Estado muçulmano. A pena pode variar desde pequenas punições até a morte. E nós costumamos ver que o cristianismo ele induz a você a cristianizar, assim como os jesuítas ensinaram. Só que o cristianismo ele não tem um Estado formalizado, ele é uma crença religiosa, né? Porém, é uma das fontes do Vaticano, é um dos meios, é o marketing do Vaticano, é justamente utilizar um engano criado pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, que formalizou a congregação que existe hoje, que são várias outras, que na verdade se resume em uma só, que é o Vaticano.
que ele se mantém por causa disso. E é tanto que as riquezas do Vaticano provêm disso. Por mais que você negue, infelizmente, as igrejas hoje, elas mantêm o sistema, queira você ou não. Porque aqueles que são dirigidos a aplicar as leis. Um muçulmano não deve aplicar a lei, porque ele é um muçulmano, ele é um cidadão islâmico. Então ele está ali para cumprir a lei também está sujeito àquilo. Simples assim. Então, não significa que a gente vai chegar aqui e praticar esses atos. Não existe isso. Porque aqui, por mais que existam leis que extrajudiciais, não sei se está bem aplicada essa palavra, existem leis que são aplicadas fora do sistema penal. Aí eu falo assim, no Brasil não existe pena de morte. Existe pena de morte, sim. Mexe ali com a mulher dos outros, você vê se você não morre. Mexe, vai mexer com o subsistema para ver se você não morre. Vai mexer com alguém, ou se não, de alguma forma você também paga com a vida aqui. Então, aí é que tá. É uma injustiça baseada em outra injustiça, que é o próprio sistema. Já nos Estados Unidos tem a pena de morte e morre inocente. Quer dizer, a injustiça ela é severa. O radicalismo é incrível na injustiça. Só que quando é apresentada a justiça, aí fala, não, isso é radical. Não, isso não dá não, porque é muito pesado, é muito difícil. Não tem como não, isso não existe não. Quer dizer, eles não enxergam, é como um macaco que não olha para o próprio rabo. Eles não analisam, não olham de forma macro. Ele sempre vê de forma micro. Sempre aquela situação. A partir de uma situação ele se baseia em todas. Não, você tem que olhar, enxergar de fora. É igual um jogo de xadrez, você tem que olhar de vários ângulos. Senão você não consegue entender nada, você sempre vai ver com cabresto assim. Ó. Então é preciso entender que hoje o sistema ocidental
Ele tenta dominar o mundo. Ele tenta ampliar, utiliza o próprio cristianismo para isso. Esse sistema ocidental ele está invadindo todo o continente, o globo. E aqueles que não se dobram para eles, eles aplicam guerras. Eles jogam bomba atômica, eles lançam mísseis, cometem genocídios, isso tudo para pegar petróleo. E eles utilizam isso, essas imagens que eram feitas lá no Estado Islâmico, que aplicam as leis naqueles que chegam no território muçulmano, em terras islâmicas, cometendo infrações, que para eles aqui no sistema ocidental é normal, só que não é em um sistema vigente da Sharia. E começam a divulgar que o Islã comete aquelas coisas, né? Parecendo que é uma terra bagunçada. A terra bagunçada é aqui, que existe um subsistema, existe a pirâmide normal, que a base alimenta o topo, mas existe uma outra oculta para baixo, que funciona ocultamente, que faz funcionar todo o hexagrama. Então, é preciso entender que o que acontece no Oriente Médio é uma injustiça em relação. Então, o que acontece? Aí o camarada começa a ver os Estados Unidos bombardear a terra dele para tomar petróleo, acusando guerra, acusando isso de terrorismo. Não, terrorismo estão fazendo com eles. Se você deixar eles quietos lá, não vai ter nada. Eles vão viver o canto deles, tem a lei deles. Então, acabaram se corrompendo. Mataram minha família, mataram todo mundo, estouraram bomba na minha cidade, e o cara só pode pegar e vai perder a vida. Olha o que vocês estão fazendo. Na verdade, eu estou fazendo isso, eu estou falando isso para mostrar quem são os verdadeiros terroristas. Para mostrar que não é o Estado Islâmico que chegou lá e meteu bomba em Hiroshima e Nagasaki, cometeu um genocídio em massa. Não foi o Estado Islâmico que pegou e cometeu atrocidades durante milênios em toda a humanidade, para tentar acabar com um tal de paganismo que hoje é aplicado pela própria Igreja Católica. Isso é paganismo. Cultuar uma divindade, ter Cristo como um Deus, um santo, isso é paganismo. Então a Santa Inquisição foi a pior coisa que aconteceu na humanidade foi a Santa Inquisição. Acabou com culturas inteiras, culturas xamânicas, culturas místicas, esotéricas, que simplesmente traziam conhecimento para a humanidade. Mas eles viram a ameaça. E hoje esse sistema só foi constituído através da Santa Inquisição. Todo o sistema ocidental foi constituído graças à Santa Inquisição. Então, não estou justificando os atos que o Estado Islâmico comete. Eu estou explicando que existe uma lei a ser aplicada em um país muçulmano. E quem for para lá desobedecer vai pagar na medida do que for justo. Agora, a partir dessa visão, estou te mostrando que um muçulmano, quando se converte, ele não pode aplicar a Sharia. A Sharia só pode ser aplicada em um país constituído muçulmano, islâmico. O muçulmano não pode sair fazendo justiça com as próprias mãos, porque quem é o justo é Allah. O muçulmano ele tem que se converter, mudar sua vida, se edificar, se baseando no Sagrado Alcorão, nos hadiths, que são os costumes e hábitos e relatos da vida do profeta, hadiths autênticos, que tem muitas coisas também que foram deturpadas ao longo da história para tentar mudar a imagem do profeta. Sallallahu alaihi wasallam. Então o muçulmano ele tem que se edificar, se iluminar. Tem que recitar o Corão, aprender o árabe, praticar Sunna, que são mandamentos de ensinamento de vida do profeta. Sallallahu alaihi wasallam. Não deve praticar a justiça, não deve matar, porque nós não somos o Criador. Você é Deus, eu sou Deus. Não, ninguém aqui é o Criador. Somos criaturas, todos somos criaturas. Somos universos. Dentro de nós há um universo igual a esse, mas mesmo assim isso não nos faz nós divindade. Né? Cristo falou assim: o Pai é maior que eu, porque ele sabia que ele estava dentro de um universo. Que o Pai é um universo. Então, se há um maior que Jesus, e até o Pai, que é esse universo, ainda está maior que eles,
ainda tem 6, 7 céus acima. Por isso que Allah é o maior, o Criador é um só. Então por isso que não há divindade além de Allah, que é o Criador. É preciso entender essas coisas. Loucura é você ficar acreditando no que disseram para você sem você buscar. É você ficar acreditando, indo Maria que vai com as outras. Ah, não, mas eu nasci, aprendi assim, e é o que eu acredito. E você colocou isso na sua cabeça, mas está errado. Infelizmente. Procure entender. Não fica se baseando nos erros dos outros e nem nos outros. Procure se edificar. Procure buscar a resposta que você vai encontrar. Então é preciso entender essas coisas. É preciso entender que o muçulmano ele pratica orações diárias, pratica jejum, é honesto, é justo, procura ser o mais possível servo do Criador exemplar, né? Que vai se edificando gradativamente. Quanto mais rápido se edificar, melhor. Mas tudo ao seu tempo, né? Nem tudo é como a gente quer. Então é preciso entender essas situações. E por isso que eu me prontifico a falar a verdade, a denunciar esse sistema maligno, porque eu fui criado nele. Eu sou o fruto desse sistema. Eu sou o fruto dessa injustiça. Eu estou aqui porque eu me indignei. Eu não concordei com o mal. Eu não aceito o que é aplicado aqui. Muitos podem olhar e falar: ah, mas o Islã é uma loucura, que isso, que doideira, eu nunca vou fazer isso, nunca vou participar. Por quê? Não enxerga. Não enxerga que essa situação em que vive. Se acomodou, acostumou, não consegue enxergar, não tem visão ampla, não consegue enxergar além. Então, quero mostrar que eu, dizendo a verdade, eu estou me colocando em sacrifício, porque eu posso representar uma ameaça a esse sistema. Muitos podem falar: ah, tá muito chorororô, fazendo muito mimimi, tá fazendo muito showzinho. Mas não é verdade. Eu estou falando a verdade. Eu estou dizendo algo que é a base desse sistema. Eu estou mostrando a triste realidade, que todo mundo nasceu no erro por causa disso. Por isso que eu posso ser uma ameaça e posso ser morto a qualquer momento. Eu me dou em sacrifício, não tem problema nenhum. Por quê? Se me matarem, fazer alguma coisa por mim, vão provar quem são os verdadeiros terroristas. Vão provar que esse sistema é a pior desgraça que existe nesse mundo. Esse sistema é o verdadeiro terror contra a humanidade. Vocês vão ver quem são os piores e os verdadeiros terroristas. Não são aqueles que defendem suas terras, não. São exatamente aqueles que tentam tomar a terra deles, alheia, para pegar petróleo, para continuar construindo tecnologia para tentar sair desse planeta, para forçar todo mundo a trabalhar para eles. E nisso eles vão formando várias pessoas para defender esse sistema injusto. E nisso eles ficam dando risada de vocês, porque vocês só fazem parte de uma base. Sabe quem está no topo? É o faraó. Infelizmente, essa é a verdade. Desperte.